E nesta próxima terça e quarta-feira acontece um grande evento em São Paulo que trata a respeito da insolvência empresarial. São temas que serão tratados como a recuperação, as questões que são ligadas aos leilões judiciais e muito mais. Para falar um pouco a respeito deste grande evento, o Walter Puga Júnior conversou com Roseli Cruz, que preside a instituição que trata exatamente desse assunto. Doutora Roseli, vamos explicar primeiro, antes de falar da importância desse congresso, o que é o IBAJUD. O que é o IBAJUD? Puga, obrigada pela oportunidade. O IBAJUD é um Instituto Brasileiro de Administração Judicial. O Instituto foi fundado em 2013. Eu tenho aqui o orgulho e a alegria de dizer que eu sou a fundadora. Nasceu como um sonho de realizar e melhorar o ecossistema de insolvência do Brasil. Ou seja, de quem trabalha com empresas em recuperação, empresas em estado falimentar. Exatamente. Quando se pensar que uma empresa ela passa por alguns momentos de crise, ela pode resolver sua crise num ambiente normal de mercado, ou ela pode utilizar de um instituto, que é o da lei, que é a lei, justamente, que é um instituto de recuperação, um instituto de recuperação de empresas, que está na lei, né? E nesse ambiente de recuperação é a chance que a lei dá para a empresa se recuperar. E em virtude desse ambiente, que a gente está falando aqui, recuperação de empresas na seara do judiciário, né? A figura do administrador judicial, que é justamente a figura para a gente, que é extremamente importante, que entendemos que para o resultado, se for possível recuperar a empresa no ambiente do Poder Judiciário, o administrador judicial, ele tem o papel de conectar todos os stakeholders do processo. O que eu quero dizer com isso? Todos os agentes desse processo, leia-se, a empresa recuperando e seus advogados, os credores e seus advogados, o juiz, que nomeia o administrador judicial, o Ministério Público, todos com distintos e conflitantes, muitas vezes, interesses, do ponto de vista especialmente da empresa que quer recuperar, que tem o seu passivo, e dos credores que tem que receber. Nessa seara, né, nessa importância de tentar realmente efetivar a recuperação, se for possível, desta empresa, é que nasceu o IBAJUD, no sentido de que tenhamos realmente, formemos mais administradores judiciais com papel, com um viés específico, multidisciplinar. Muitas vezes ele é uma empresa, né? Tem a figura do administrador, mas ele é composto por uma empresa com diferentes atribuições e formações, inclusive, econômicas, de administração, de gestão, contabilidade, jurídica, para realmente apoiar e intermediar e gerir esse processo. Então, esse instituto acredita, o nosso instituto acredita que se tivermos melhores administradores judiciais, nesse sentido que eu acabei de dizer, nós provavelmente teremos um resultado muito melhor. Resultado este que é justamente a recuperação, a viabilidade de recuperação desta empresa. Melhorando a eficiência no caso de recuperação judicial e de falência. Exatamente, melhorando a eficiência, interagindo com esses agentes, no sentido de que, se pensarmos, Puga, alguém deve, tem alguém devendo, que seria essa empresa que entrou e pediu recuperação, com alguns credores que têm o seu crédito. É uma grande negociação. Se pensar a figura do administrador, respeitada a lei, obviamente respeitados os requisitos da lei, aquilo que deve ser cumprido, ele é um grande intermediador, mas para isso ele precisa entender do quê? Como é o balanço, o que de fato é a empresa. Se você estiver falando do agro é uma coisa, se você estiver falando de uma usina é outra, a especificidade de cada área, ele buscar entender isso e trazer isso e ser um grande centro. É como se ele realmente recepcionasse todos os seus interesses e compusesse, obviamente, tentasse compor no sentido da efetividade do processo, onde isso é possível. Nem sempre é possível, e se isso não for possível, pode-se ter realmente aí a decretação, convolução e falência, que é justamente a empresa vai ser extinta e vai haver a arrecadação dos ativos para partilhar conforme a lei diz, na ordem que é estabelecida. Para tudo isso é preciso uma boa especialização, um conhecimento das diferentes áreas do empresariado. Isso. Eu agradeço novamente essa pergunta, porque, na verdade, o que se precisa se você pensar em relação a uma empresa que quer se recuperar, um ambiente recuperacional, você precisa de formação específica para todos.
A gente está falando muito aqui da figura do administrador judicial, mas os juízes especializados, que tem se visto aqui, os juízes das varas especializadas, são os juízes que estão habituados com esse tipo de processo, com esse tipo de procedimento que a lei criou justamente visando a recuperação, que tem uma natureza, uma origem no direito empresarial. Ele é parte do direito empresarial. Então, o que a gente acredita é que com profissionais, com administradores judiciais, que têm essa formação multidisciplinar que eu acabei de dizer, com interação com o Poder Judiciário, com o juiz, que é um juiz de vara especializada, nós teremos um ambiente mais saudável e provavelmente os índices de recuperação das empresas viáveis serão muito melhores. E eu até gostaria de te dizer uma coisa muito interessante. O IBAJUDE, que nasceu em 2013, já realizou algumas coisas interessantes. Nós tivemos congressos internacionais já, então nós tivemos congressos em que a gente começou a verificar a nossa posição, os nossos resultados em relação aos demais países, ou alguns países. E comparamos um pouco com os Estados Unidos, com a França e Inglaterra. E é muito interessante que, se nós olharmos o universo Brasil, nosso índice não é tão bom em relação à recuperação e efetividade e eficiência, como você mesmo disse. Mas nós compararmos com várias varas especializadas, o nosso índice é como o deles. Então, por isso essa profissionalização, e é para isso que o IBAJUDE se apresenta. Ele se apresenta como melhorar realmente a formação desses AJs, que a gente já falou que o papel é essencial, como também todos os stakeholders e reciclagem desses profissionais. Porque o que se tem de melhores práticas, o que se tem, nós temos aí questões que foram direcionadas por alguns magistrados, e perícia prévia, por exemplo, é uma delas, a questão da audiência em que se chama todo mundo a debater, todos os agentes ao debate, para que ali se negocie. Agora, tudo isso vai ser discutido agora num congresso que o IBAJUDE realiza em São Paulo nos dias 28 e 29 de agosto. Vamos falar desse congresso. É o primeiro congresso internacional de insolvência empresarial? Olha, eu tenho orgulho de dizer que é o primeiro, 28 e 29, é o primeiro congresso que reúne mais de 50 palestrantes especializados com os temas mais diversos em 2 dias. Nós teremos mais de 300 pessoas, vai ser uma discussão muito rica do ponto de vista empresarial, especialmente num país em crise, no sentido de que realmente a utilização do mecanismo da recuperação é tão importante para a economia, sempre é. Mas num país em crise isso se eleva, e nós teremos as maiores autoridades no sentido de conhecimento da matéria, de divulgação de casos, discussões de matérias relevantes. Então, eu realmente acredito que nós estamos no caminho certo para que tenhamos realmente um ecossistema melhor e o IBAJUDE inserido e colaborando de uma forma muito altruísta, mas com muita realização. E eu aqui agradeço a todos, desde já aos palestrantes, que vão aí trocar experiência e compartilhar aquilo que tamanho conhecimento e alegria certamente terão para transmitir nesse congresso. Bom, então tome nota, primeiro congresso internacional de insolvência empresarial que interessa não só a juízes, administradores judiciais, advogados das partes envolvidas em falência e recuperação de empresa, mas também para o empresário do agronegócio, aquele que está de olho no seu negócio, deve procurar sempre se atualizar e conhecer os mecanismos que existem na legislação e as possibilidades de avanço nas diferentes áreas do empresariado nacional, da economia nacional. Passamos o recado, doutora? Passamos o recado. Agradeço a presença da doutora Roseli Cruz aqui conosco, presidente do IBAJUDE, Instituto Brasileiro de Administração Judicial, e vou repetir, tome nota, Congresso Internacional de Insolvência Empresarial, 28 e 29 de agosto, em São Paulo, no Maxud Plaza, a partir das 9 horas da manhã do dia 28. Tome nota. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Voltamos ao programa.